giz tem tijolo de construção. Eu rabisco só que a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro. Queria até que pudesses me ver. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, é o nosso Ver Mais especial Dia dos Namorados, nosso toque aqui direto do Outlet Center. .br, junto com o Gustavo Gama, que tá alegrando a gente. Obrigada, viu? Ai, Romantizando a gente. romantizando, enfeitando, deixando mais gostoso e mais bonito. Obrigada, viu, Gu? Eu que agradeço. Prazerzão receber você aqui. Gente, vamos falar sobre o amor sem barreiras, desafiando estereótipos, o amor inclusivo. Hoje, no nosso Toque Ver Mais especial Dia dos Namorados, a gente recebe aqui a Gizinha e o Robson. É um prazer recebê-los. Obrigada, viu, gente? Prazerzão. 20 anos juntos, 14 de casamento? Isso. Como é que vocês se conheceram? Já viu aquela história do melhor amigo? Sei. É o nosso caso. É? Vocês eram melhores amigos? De onde? De algum lugar específico? Eu fazia faculdade na época que conhecia uma turminha que coincidia com uma turminha que ele andava. Aí um dia a gente se encontrou nesse grupo, na janta e tal. E ele ficou. E no outro dia, nos outros rolês, ficava a Gizinha, vai. Ah, o menininho, vai. O rapazinho. Uma coisa. E aí foi nascendo, mas o que me fez se apaixonar foi a história de vida dele. É? Pode falar um pouquinho? Nossa. E o mais interessante, Sara, é, por exemplo, aí depois que a gente se conheceu, começou a conversar, a gente estava nos mesmos lugares, mas a gente não se encontrou. Festas, sabe? Casamento. Depois que vocês conversando, vocês foram ver que no passado a vida... As vidas se cruzavam. Uma família De uma cidade onde eu também família, né? Tem parentes lá, então a gente sempre estava no mesmo lugar, mas nunca tinha esse contato encontrava. mesmo. Que legal! E daí foi na faculdade, então, com esses grupos de amigos. Você estava fazendo psicologia? Ainda não. Ainda não! Estava, Sério? O que você estava fazendo? Eu ainda não tinha meu ensino médio completo, sabe? Então, assim, era uma pessoa que estava vivendo a vida aquele momento, né? E quando eu conheci a Gi foi uma desbravadora na minha vida na questão de superação, né? Que eu falei assim, se essa, né, mulher, né, consegue, tá batalhando, né? Já fez magistério, faculdade, tá a terceira faculdade que é direito, né? Fazendo. Eu falei, caraca, eu não consigo terminar meu ensino médio? Como assim? E aí fui atrás, né? Aí a Gi sempre incentivando, né? Como amiga, parceira ali. Aí consegui fazer através do Enem, fiz meu ensino médio, né? Aí consegui uma bolsa. Aí consegui fazer na PUC a psicologia através de uma bolsa também. Então, assim, um menino de uma periferia que conseguiu, né? Estar onde estar hoje, mas assim, aproveitando as oportunidades que a vida deu, né? Estudando, se empenhando, sabe? Fácil, não foi fácil, porque quando eu fiz a minha faculdade, eu trabalhava no hospital, fazia 12 por 36, plantão, saía do plantão, ia pra faculdade, nem tomava café direito, e ali ficava na parte da manhã inteira, voltava pra casa, né? Aí a Gi já tá dando um aporte, né? Daí já tinha a Raíssa, né? Então, assim, e a vida foi acontecendo. Mas o mais legal disso tudo é que ele tinha uma vivência de vida que eu não tinha. Eu era menininha, filhinha adolescente, né? Praticamente ali entrando nos 29, já uma mulher se preocupando com a mamãe e o papai, tudo na mão. E eu, de repente, quis dar o grito da liberdade. O que seria de mim se eu não tivesse pai e mãe? Caso um dia acontecesse. Então eu saí de casa com 29 anos e fui sofrer um pouquinho para entender o que seria uma deficiente desbravar sozinha, sem e agora, como que eu pego a água se a minha mãe não tá aqui? E agora, como que eu vou comer se eu não tenho a comida? E eu lembro da minha mãe dizendo assim, para mim ficar em casa, né? Para, quem vai lavar sua roupa e quem vai fazer sua comida? E eu disse, lavanderia e marmitex. E ela virou pro meu pai e falou, ela vai embora. Então, nessa saída de casa, eu fui conhecer um outro mundo. Eu fui conhecer a dependência mesmo
de conquistar a dependência, porque até então eu tinha só do meu pai e da minha mãe. Como seria você me ajudando no mercado? Como seria... E eu não tenho altura fora da cadeira. E aí eu fui nesse grupo de amigos, morando de um lugar pro outro, com pessoas que ele entrou. E aí eu vi aquele menino, como ele falou, da periferia, que morava com uma vozinha com Alzheimer. Por isso trancou os estudos, por isso. E eu falava, poxa, papai, podia ser um desse, né? Porque eu não sabia que essa história já é tipo, Deus, é esse, filha. É esse. É esse. E aí eu fui e contei pra um amigo a história dele. E falei, cara, ele mora longe, tem a vozinha com Alzheimer. Você já estava apaixonada? Não, Não. pouco, nem um pouco. Era só amizade História. mesmo. A história te encantou. Uhum. E aí eu cheguei pra esse meu amigo falou assim, tá bom. Então, guardou pra ele a história e tal. E aí o Robson me fez o convite de morar comigo e minha avó. Porque onde eu morava, nessas Indas Unidas, era uma casa com bastante criança, Aham. que me dificultava estudar. Sim. E aí eu me desbravei em morar com ele numa periferia. Que pode falar, né? União da Vitória. Aham. E aí eu tinha tia que morava lá. E ele tinha vergonha de falar pra nós que morava lá. Que ele achava que a gente era tudo rico, que a gente era tudo os playboy. E eu falei, filho, eu vim do Cincão, meu amigo. Minha tia mora onde você mora. E fui morar com ele, avó. E aí ele se viu assim, cara, tá diferente, né? Você tá bonita. E eu, Você começou a olhar pra ela com outros olhos? Porque, por exemplo, você imagina assim, uma pessoa totalmente diferente na sua vida, e aí, por exemplo, a minha avó ela ficou com Alzheimer e ela ficou debilitada, tinha que usar fralda, né, tinha que dar banho nela e tal, e ela tinha os lápis dela, assim, e a gente cuidava dela com carinho, assim, que eu falei, meu, do jeito dela, assim, sabe, ela falou, não, pode deixar que eu cuido e tal, quantas vezes, às vezes, tinha situações que a minha avó fazia, que ela não conseguia fazer, mas ela era porta-voz, ela ligava, ó, só, a avó tá aqui, vai precisar dar banho nela, daí eu saía do meu trabalho, ia lá, pegava a minha avó, sabe? Isso te encantou. E isso foi me encantando, né? E aí a minha avó... Aí isso, a minha avó foi ficando mais debilitada, daí um tio, né, falou assim, ah, você vou levar a mãe pra me cuidar e tal. E aí nesse meio tempo, daí foi criando aquela fagulha de sentimentos, sabe? Nossa, uma pessoa que realmente acredita em você, né? Deposita ali as fichas em você e assim, por que não, né? Tentar. E aí, né, a gente começar a entrar, eu falei assim, a moça comentou uma coisa, eu falei assim, eu vi além da deficiência, eu vi a mulher que tava ali, sabe? Batalhando, né, e falou, ó, né, tamo aqui. Não que ela chegou e impôs alguma coisa, ó, né, eu fiz isso e isso por conta disso, mas as atitudes, sabe, foram gerando aquele sentimento, e eu fui guardando no meu coração isso, né. E aí a gente teve o nosso primeiro beijo, nossa primeira noite, e eu engravidei. Oi? Não. O primeiro beijo foi a primeira noite. Beijo, primeira noite, foi engravidei. Saidinha da A saidinha, Toma cuidado, Gustavo Gama. esse é o maior medo. É sério? Sério. Eu era praticamente a virgem até aquele momento. E você engravidou? Engravidei. E aí, nessa gravidez, a avó estava bem debilitada. E quando eu cheguei no 7º mês da gestação, eu perdi. Nós perdemos a nossa primeira filha, a Valentina Amar. E aí, naquele leito de hospital, eu acho que eu tinha na minha cabeça que cortar o cordão. Que eu falava assim, ele não pode se sentir preso a mim, a avó vai embora, ele tem tanta coisa pra viver, e eu não quero que ele fique preso a isso. Então, tipo, não sou eu que quero prendê-lo neste momento. E quando ele chegou no hospital, a primeira coisa que eu falei pra ele, olha, se você quiser terminar comigo e ir embora, fique à vontade. E aquilo pra mim foi um tapão tão grande que ele falou, o quê? A gente já viveu tanta coisa até aqui. Se a minha avó foi embora, eu só tenho você. E aí a gente pegou na mão do Forcinha pra sempre. Falou, Ai, gente. E aí a gente foi. Aí a gente foi morar, casamos. Isso. Né, depois de muito tempo ainda. Ficamos juntos porque eu tinha medo de casar. E tá aprendendo. Eu tinha essa sensação, porque ele era mais novo do que eu. Eu falava, se uma hora ele quiser ir embora e eu tô aqui prendendo. O casamento, pra mim, era tão sério, primeiro, era tão importante. Em algum momento, vocês sofreram preconceito?
Dois tantos, né? Parece que não. Não. Eu falo que eu agi assim, que a gente é o Chris e o Greg, né? Porque assim, é até engraçado. Para as Expected Theory, todo mundo vai lá, a gente chega, né? A gente vai com um lado, vou pro outro, tal, e todo mundo tá, cadê a Gi, tá ali, tal. E aí quando a Gi não vai, ou quando eu não... Fica aquela questão assim, mas como é a Gi do Hobbs, cadê o Hobbs da Gi, né? E até na escala da igreja mesmo, quando a gente coloca lá, é a Gi do Hobbs, o Hobbs da Gi, né? Tem outras pessoas e tal, e a gente fica nisso. Daí eu falo, Gi, a gente é o Chris e o Greg, né? Porque um lugar que um tá e o outro não tá, vai fazer falta, né? E aí eu acho que assim, viver o preconceito, a gente até pode ver nos olhares das outras pessoas, mas assim, não que alguém chegou e falou assim, né, tirar sarro, nunca. A gente vivenciou essa questão nisso. Que é, como vocês beijam? Isso, como vocês... Ué, com a boca? Mas foi essa a resposta. Como? Deixa eu ensinar, meu amor. É com a boca. Se quiser pode usar a língua também, que é mais legal. É mais legal. Mas eu acho que foi a única pergunta mais assim, né? Que a pessoa ainda fez, não foi nem a curiosidade. Foi, vocês beijam, mas brincando conosco. Tá. Aí depois disso, eu tinha prometido pra avó que ia fazer dele um doutor. Eu fiz essa promessa pra ela. E aí eu comprei a cadeira de roda, perdi a bebê. Na gestação, a cadeira entrou. E nós percebemos que a cadeira levava mais rápido. Facilitava. Facilitava. E foi a chegada das adaptações. Ônibus adaptados, a gente começou a sair na rua. Falei, bora, vambora. Mas eu sempre independente, cara. Esse negócio do Robson me empurrar e eu quero ver aquela blusa, mas ele quer ir pra lá. Vai pra lá que eu vou pra cá. Exato. Eu falei, eu quero uma motorizada. Comprei a cadeira motorizada pra ir pra faculdade. Por quê? Eu incentivei ele a estudar, escrevi ele no Enem, mas quem passou fui eu. Não passou. E eu fiquei em 34º. De tão ruim que eu fui. Eu falei, tá tudo ok. Ele falou, mas você passou? Eu falei, como? E eu lutava, eu fugia de todos os cursos que eu fiz, eu fugia da teologia. Porque eu achava que eu não tinha tamanho pra carregar Deus. Gizinha. Juro. E eu falava, como que eu vou? Eu brincava com... Tem amigas da área de jornalismo, né? Gi, o que você quer ser jornalista? Eu falei, capaz, isso por quê? Imagina numa enchente, cobrindo a matéria, aquela coisa divertida. E assim a gente foi indo. E teologia era uma delas que eu falava, não tem altura pra, né? E Deus falou, que bom que você não tem. Quem acha sou eu, né? Exatamente. Ele Poirá me pescou, me deu uma bolsa integral na PUC. E eu, caruda, entreguei um currículo dele na faculdade. 21. Comprei a cadeira motorizada, tô indo pra faculdade. Caí de cadeira de roda, de ponta cabeça dentro do ônibus. E meu amigo, que era cadeirante, rachava o bico pro meu, você é muito pardeira. E eu não sabia mesmo manusear a cadeira, entrar naquele espaço do ônibus. Eu ia do jeito que eu conseguia. E naquele dia só tava eu, motorista e cobrador. O cara falou, você derrubou a barraqueira. Vira barraqueira, porque a partir do momento que eu entrei aqui, eu comecei a lutar por mim e pelos demais. Comecei a ver dificuldade que eu não via. Cada deficiente cuida da sua. E comecei a ver que o cadeirante passava. E aí, eu caí ali da faculdade, tô bem. No outro dia eu passei mal, no outro dia. E aí eu fui levada pelos meninos lá e eu, branca, passou uma senhora, me deu um chá doce. Eu tomei e falei pra ela assim, o que a senhora me deu? A senhora me deu maconha? Eu sou cristã, não uso essas coisas, hein? Ela deu risada e falou, não, filha, sua glicose caiu, você tá grata. E pronto, a maconheira é a senhora. Falei, que grado, mas já liguei. Você veio pra cá agora, tô passando mal, preciso ir pro hospital. Que a minha gestação, amiga, e lá em casa o raio caiu 2 vezes, veio por um remédio. Na época chamava Cialis Thalidomida. Minha mãe tomou na gestação do meu irmão, 13 anos veio eu, significa que ficou no sangue. Então a gente tinha que tomar cuidado com qualquer remédio que toma mesmo na gestação. Vai ter um paracetamol. Sim. E aí quando nós chegamos no hospital, a moça falou, qual sintoma? Eu falei, gravidez, esse aqui tem assim, quê? Ele não sabia. Não, nem eu. Meu. E aí, quando a gente fez o exame, né? Que a moça falou assim, ele falou assim, moça, já deu horário. O que aconteceu? Ele falou, fica calmo, deu positivo. Ele, o quê? Aí ele voltou pra maca e falou assim, deu positivo, é positivo o quê, meu filho? Ele falou, você tá grávida? Eu falei, para lá, de brincar. Ele falou, Gia, a mulher falou. O médico veio e falou, daí tá preparados pra ser pai? Você está grávida de 3 meses. Eu fiquei assim, ó. Foi 5 anos depois, né? De 5 anos depois que perdemos a Vale. Robson, quando você hoje olha pra sua esposa, pra Gizinha, o que você vê? Uma mulher batalhadora que conseguiu, né? Que tem a nossa
família constituída, né? Assim, dentro dos trancos e barrancos que nós vivemos, porque assim, a sociedade ela impõe alguns obstáculos, né? E, né, tanto da educação, né, da sociedade em si, né? Mas uma pessoa que está ali, né? Que mesmo sentado sempre se levanta, né? E a Gi fala muito sobre isso, sabe? Sobre romper barreiras, né? Ah, beleza, eu não consigo chegar em tal lugar, mas tem como adaptar, eu consigo, posso tentar, vamos pensar diferente, né? E o pensar diferente é isso que a gente tenta imputar na Raíssa, sabe? Que ela ser essa geração que vai multiplicar esses conceitos, né? Então os amiguinhos dela, por não ter contato e ver, né? E aí ela vai falando para um, falando para outro, né? No dia das mães mesmo agora que a gente foi assistir, eu saí do trabalho, no meu horário de almoço, falei, eu vou trocar o horário do almoço, que vai ter apresentação do Dia das Mães, saí correndo, peguei a Gi, e aí ela já tinha avisado as amiguinhas dela para avisar as mães que a hora que a mãe dela chegasse, a mãe dela era uma cadeirante, para abrir um espacinho para a mãe dela ver a apresentação dela. E Deus sabe, então assim, são essas sementes que a gente vai plantando e as outras pessoas vão adquirindo e vão plantando e a gente vai semeando isso, né? E quando eu olho pra Gi, eu vejo essa mulher guerreira, sabe? Que levanta, que cai, sabe? Que tá ali batalhando e incentivando outras pessoas, né? Tanto pessoas com deficiência e outras pessoas sem deficiências, né? Maravilhoso. Sempre tá. Exatamente. E tem o privilégio de estar com ela aí. Você falou de semente, eu quero trazer o fruto desse amor. Raíssa, vem lindona, dá um beijo no pai e na mãe. Nossa joia é rara. É, né? Essa aqui eu não dou, não troco e não vendo. Essa aqui eu tenho que oro pela vida dela todos os dias, sabe? Pensando no futuro dela de amanhã, né? O homem de Deus aí que vai, né? Assumir essa responsabilidade, né? De merecê-la, né? E ela também é de merecer, né? Porque assim como eu desejo o bem pra ela, eu quero desejar o bem pra outras pessoas. Sim. E é assim. Gizinha, se você tivesse que deixar a sua dica, deixar o seu conselho para as pessoas que passam por situações talvez um pouco não diferentes, mas em nome do amor, vale a pena? Vale. Às vezes a gente profetiza coisas na vida do outro e não sabe que quem vai vivenciar é você, né? Eu tinha 16 para 17, eu quis ser professora e escutei que eu não tinha tamanho para escrever num quadro. Eu mostrei para ela que o quadro pode vir até mim. E nessa turma eu já tinha adolescentes com deficiência. Foi meu primeiro trabalho. E eu trabalhei já com a inclusão naquela época. E eu lembro de uma menina, que hoje é uma estrela no céu, minha aluna, que falou para mim assim: Di, um dia eu vou namorar do jeitinho dela. Porque ela via as irmãs namorar, as mães, né, ali, para ela era uma realidade. E eu disse sim. No outro dia a mãe foi na escola brigar comigo, porque como eu disse isso para aquela menina, toda limitada, deficiente, ali no seu mundinho, que dependia dos outros. E eu disse simples. Se a pessoa gostar dela do jeito que ela é, da forma que ela está, o amor rompe barreiras. Não sou eu nem você que pode limitar esse amor. Exatamente. E ela vivenciou isso. Depois de muito tempo eu encontrei ela namorou um menininho com Down. Ai, E ele empurrava a cadeira, ele limpava a boquinha dela, ele fazia as coisas. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim: uau, eu plantei uma semente. O que eu não esperava é que eu encontraria o meu. E foi juntei. Deixa eu entregar isso aqui para vocês. Na verdade, deixa eu ver, vocês vão se presentear. É um presente do Outlet Center. Um vai entregar para o outro. Eu quero agradecer que vocês vieram. Foi um prazer receber vocês aqui. Isso foi lindo. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Tá bom? Linda a história de vocês. Eu amei. Né, Raíssa? Hã? Gente, pode fazer a troca dos presentes. Agora eu quero um beijinho. Rola o beijinho, Raíssa? Pode, né? Pode. Esse é o nosso Ver Mais especial Dia dos Namorados. Ai, aqui no Outlet Center.br. Ai, que história linda! Pode abrir e mostrar. Você comigo com a Parade? Que lindo! Sim, não confio que ia caminhar comigo,
periquetosa. Obrigada, Saninha. Obrigada, Imagina. porque é muito importante no mundo que nós estamos irmos além das nossas pernas, né? Irmos além das nossas vozes, transformar vidas lá no outro lado. Então hoje você mostrou que o amor não tem preconceito, e ele é a inclusão. Obrigada pelo convite de verdade. Ai, eu que adorei, Robson. Obrigada. Amei. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que sono é sagrado, que alimenta de horizontes o tempo acordado de viver.